aqui nós veremos a anatomia de um componente React. Então, o que é um componente React? Ele basicamente é uma função JavaScript. Como funciona a função JavaScript? Ela tem uma assinatura, você cria uma função JavaScript dessa forma, minha função, certo? E essa função, ela tem um retorno. Então, se for uma função de soma, ela pode retornar 1 mais 1, por exemplo. E você vai chamar essa função dessa forma, certo? Minha função, ela vai retornar para você aí 2, certo? Então, um componente React não é muito diferente. Ele é uma função comum como qualquer outra. Nós temos aqui embaixo nossa função chamada app. Veja que nós temos aí o app com a letra maiúscula. Então, componentes React são funções que geralmente você escreve com a letra maiúscula. Isso é só uma convenção, não é obrigatório. E essa função, ela recebe parâmetros. Nós iremos falar sobre esses parâmetros. Mas aqui é um componente mais básico que você pode ter. Ele tem um corpo de uma função normal e ele tem um retorno, né? Como toda função JavaScript, ela retorna algum resultado. Então, nesse caso, o componente React, ele retorna uma coisa especial. Então, o que é essa parte específica do retorno? Um node HTML. Veja que aqui nós estamos escrevendo HTML. Então, não tem nada diferente que você escreve no arquivo HTML. A única diferença é que o React compila esse código para você em chamadas de funções, utilizando a função createElement. Mas você precisa entender que você precisa retornar aqui um HTML, um nó HTML. Então, precisa ser apenas um nó HTML. Veja que aqui nós temos aqui uma div e ela encapsula outros elementos HTML, mas se eu tentar retornar junto com essa div outra div, por exemplo, ele vai reclamar comigo. Ele vai dizer que eu não posso retornar mais de uma, eu tenho que encapsular ela em uma tag. Então nós temos que encapsular tudo em uma div só. Basicamente, pessoal, é isso, um componente React. Então vamos customizar esse componente aqui. Nós temos o Lamundo. Aqui eu posso escrever uma lista, por exemplo, o L. Nessa lista eu posso ter um LI. Aprenderemos React, aprenderemos componentes e veja que ele renderizou a lista aqui na nossa tela. Então, como é que ele está renderizando essa lista aqui em nossa tela? Veja que a gente está importando aqui em cima o React. Então, import React from React. Isso aqui é importante para que o React seja detectado no seu código e ele compile esse HTML que nós escrevemos aqui e renderize na tela corretamente. Então, isso aqui é chamado de JSX. Então, é a sintaxe JavaScript com um pouco de XML. Isso não é o comum que a gente está acostumado, né? Escrever código HTML dentro do nosso JavaScript. Às vezes é até visto como uma mal prática. Porém, em React, isso é o padrão. O que você faz por padrão para escrever componentes. E como esse app está sendo renderizado na tela? No final, a gente está exportando essa função. Veja que a gente está escrevendo export default aqui. E essa função está disponível para qualquer outra componente da nossa árvore importar essa função app. Então, se a gente voltar aqui para o index.js, veja que a gente está importando o app aqui, ó. Import app from o arquivo app que a gente tem aqui na mesma pasta, né? Na mesma pasta SRC. Na pasta SRC que moram todos os nossos componentes. Aí vejam que aqui, pessoal, eu estou chamando a função render, que eu falei para vocês anteriormente, ela recebe 2 parâmetros, né? O primeiro parâmetro é um componente React. Veja que a gente está utilizando aqui o React Strict Mode, então a gente vai falar sobre ele depois, mas eu posso removê-lo aqui e utilizar só o app, por exemplo. Então veja que eu vou ter o mesmo resultado aqui. A gente está renderizando nosso componente app dentro de um elemento DOM do nosso HTML, que a gente viu anteriormente naquele arquivo index.html que nós temos aqui na pasta public. A gente está procurando ele aqui pelo ID e esse é o segundo parâmetro dessa função. Ou seja, a função render da biblioteca React DOM está renderizando esse componente app dentro da div root. Veja que é bem simples. E agora, pessoal, a partir desses componentes, nós podemos compor esses componentes, ou seja, nós podemos renderizar componentes dentro de componentes. Então, a partir de agora, nós poderemos, dentro do nosso componente app, criar novos componentes e renderizá-los aqui. Porque veja que nós estamos utilizando tags HTML, aqui como qualquer página HTML, porém aqui nós também suportamos outros componentes React, nós podemos renderizar eles aqui diretamente. Então logo veremos como renderizar componentes React aqui dentro. Mas isso é o básico do componente. E a partir desse conceito fundamental de componente, nós iremos construir nossa aplicação passo a passo.